Então, a gente vai voltar, gente, nesse pedacinho aqui falando sobre os antieméticos, tá? Vamos explicar um pouquinho mais e um pouquinho mais devagar, que teve pessoas que não entenderam. Então, vamos lá, gente. Vamos falar primeiro sobre a metoclopramida, tá? Que é o nosso famoso Brasil. Então, o que o Brasil faz? Ele é um bloqueador dopaminérgico e estimulante peristáltico. Vamos esmiuçar isso aí para que vocês entendam. Como o vômito ele vem estimulado lá do bulbo cerebral, né, do bulbo, o que acontece? Ele bloqueia, tá, esse estímulo, não deixando esse estímulo, tá, do vômito ele correr livremente, tá? Em modo grosso para dizer para vocês, ele bloqueia esses receptores de energia, tá? Então o bulbo ele é responsável, né, assim, uma das partes que é responsável o bulbo é pelo vômito. Então a gente está focado nele, tá? Então o que acontece? Esse estímulo do vômito. O Brasil, quando você toma, que é a metoclopramida, ele vai fazer um bloqueio dopaminérgico, ele vai fazer com que não haja esse estímulo, tá? Esse estímulo é bloqueado. Ele também, o Brasil, é um estimulante peristáltico. Ele faz com que a peristalse do intestino aumente, né? E do estômago também, para que o estômago se esvazie mais rapidamente. Mas como existem pessoas que têm alergia ao Brasil, e a gente vai falar dela daqui a pouquinho, existem outras medicações que podem ser substituídas, tá? Como o Digesan, né? Nós conhecemos como Digesan, mas ele é também conhecido na nossa área como bromoprida. O que a bromoprida faz? Ela simplesmente vai aumentar a peristalse, tá? Estomacal, promover o esvaziamento do estômago mais rapidamente, né? Então, assim, ele precisa esvaziar o estômago e é isso que o Digesan e a bromoprida faz, tá? Além disso, também ele combate refluxo e outros tipos de reações estomacais, tá bom, gente? Então, assim, só para que vocês entendam que o Brasil, o metoclopramida, ele vai bloquear, tá? Bloquear o sistema dopaminérgico, né? Ele não vai deixar esse estímulo do vômito ser forte, né? Ele vai simplesmente bloquear o estímulo que vem do bulbo cerebral, tá bom? E o Digesan ou a bromoprida, ele vai estimular a peristalse, a motilidade, o movimento estomacal mais rapidamente para que se esvazie o estômago, tá bom? Então aqui nós vamos ver também do Vonal, né, que eu falei para vocês que são medicamentos, que é o nosso Vonal. Nós temos ele injetável, também temos comprimidos. São medicamentos para quem faz quimioterapia, tá? Então, assim, são para vômitos mais intensos, mais difíceis de ser sanado com a bromoprida e o Brasil, tá? É a ondansetron, a fórmula dela é mais intensa do que o Brasil e o bromoprida, tá bom? Vamos agora falar da reação extrapiramidal. Gente, a reação extrapiramidal o que acontece? É um sistema extrapiramidal. Vamos falar só esse sistema, tá? Ele é responsável pela parte automática, ou seja, ele é responsável pela parte do falar, né? Que você fala, obviamente vem na mente e a gente vai falando, não é assim que funciona a fala? Você pensa, logo fala. Então, esse sistema extrapiramidal, ele é responsável pela fala, pelo seu andar, tá? Pelos seus movimentos. E o que acontece com essa reação extrapiramidal, que geralmente nós temos alguns pacientes com alergia ao Brasil ou à bromoprida, que manifesta a reação extrapiramidal. Então, o paciente ele fica inquieto, tá? A reação extrapiramidal no Brasil, vamos falar sobre ele, né? Que é a metoclopramida. O Brasil, ele não bloqueia os receptores do sistema nervoso central, lá no bulbo? Vamos lá, ele bloqueou. Este bloqueio, quando ele central, ele é responsável pelo controle do tônus muscular, causando inquietação motora. Então, quando você bloqueia o sistema nervoso central para que você impeça o vômito, né? Bloqueia o vômito também. Você vai mexer com a parte motora do paciente. Então, ele vai ter inquietações motoras. Por quê?
Porque essa parte é que faz os movimentos, como eu falei para vocês, o movimento estufalado, o andar, então o paciente vai ficar com uma inquietação absurda, tá? Vão sair correndo, vão arrancar acesso, vai ter um monte de várias reações. Ele vai dizer para você que ele está se sentindo mal, com falta de ar, na hora que você estiver administrando o Brasil ou a Bemoprida. O que acontece? Esses dois medicamentos, geralmente a gente passa em assistências de pronto-socorro a 20 ml, né, numa seringa de 20 ml de soro. Assim, a gente usa muito soro fisiológico de diluição, e o que ocorre é que o paciente, antes mesmo de, assim, começando uns 5 ml, e o paciente já começa a apresentar reações, tá? E ele pede para tirar, e ele fica inquieto. Quando você não entende esses sinais, ele vai mesmo arrancar o acesso que você fez, vai sair correndo. Então, assim, esse é o efeito extrapiramidal, tá? É a reação extrapiramidal que o paciente vai apresentar para vocês, ok? Então, assim, muita atenção quando for administrar Bemoprida, Brasil no paciente, tá bom, gente? Aqui nós temos também B6, utilizado também na gravidez, né? Para uso na gravidez. Então, assim, temos a Bemoprida, temos o Gesan, vamos ter vários nomes de fantasia, mas o cuidado com essas medicações que causam reações extrapiramidais é bem grande. Nós temos que ter bastante cuidado na hora que você vai administrar. Observar a reação, observar o que o paciente está sentindo e você, quando está administrando alguma dessas medicações, você procura olhar para o paciente, procura ver se ele está sudoreico, se ele está ficando agitado, tá? É uma coisa importante. Você viu a agitação do paciente, retira imediatamente o acesso, tá? E chame o médico para ele poder fazer um antagonista, tá bom? Aqui nós vamos começar a falar sobre a constipação. É o nome que se dá, é o nome que a gente vai utilizar, tá? O paciente está constipado, a dificuldade de eliminação de fezes. E aqui nós já falamos lá em fundamentos, né? Que a gente precisa observar isso, perguntar ao paciente na hora do banho, tá? Se ele não fez ali na hora do banho, que você está ali fazendo a limpeza. Porque, gente, às vezes ele vem relatar, às vezes não, por vergonha, né? A gente tem que saber, porque nós temos que acionar o médico para ser feito alguma coisa para esse paciente, tá? Isso aí causa dores, talvez a gente esteja tratando uma dor, ele está falando que está com dor abdominal, você vai dar, o médico vai observar o que você falou, o paciente está se queixando de dor abdominal, e o médico vai passar um Buscopan, mas na realidade não é a dor, tá? É a constipação que causa essa dor. Então a gente tem que saber se o paciente está defecando, se fez naquele dia, se na noite anterior, o dia anterior fez. Então a gente tem sempre perguntando, sempre questionando esse paciente para que ele não se agrave, tá? Essa constipação nesse paciente que já está interno, sem mobilidade nenhuma. Às vezes ele é um acamado. Isso é difícil também, porque o intestino também, ele com movimentos ele trabalha, né? Quando a gente tem movimento do corpo e tal, o paciente, quando ele está acamado, tudo nele é mais devagar. O processo, o organismo desse paciente vai ser mais letárgico, tá? Então a gente precisa estar observando e sempre questionando, sempre perguntando, sempre se alertando o paciente, que se ele sentir alguma coisa, se ele não estiver fazendo xixi ou cocô, a gente usa geralmente essas palavras quando você vê que o paciente não tem um grau de entendimento, tá? Da nossa linguagem técnica, tá bom, gente? Então, o intestino preso, né? O paciente às vezes relata pra gente que está com o intestino preso, e nós vamos observar na fralda, ou se quantas vezes ele foi no banheiro, se realmente está acontecendo isso. Vamos fazer o exame físico, né, gente? A palpação ali para saber se tem algum bolo fecal, tá? Se tem algum fecaloma, a gente consegue perceber na palpação do abdômen do paciente, tá? Relata isso no nosso relato de imagem, a gente avisa para a enfermeira do plantão para que ela passe esse caso ao médico e isso seja sanado o mais rápido possível, tá? Aqui nós conseguimos observar realmente a constipação intestinal do paciente nessa radiografia. Vocês veem que o intestino do paciente está totalmente constipado, ali onde está se mostrando a seta, tá? Então, assim, é uma coisa complicada, porque nós temos que fazer, vai chegar ao ponto de fazer um Cristé, né? Uma glicerina, enfim, passando
tanto no Crister como aquela solução glicerinada, a gente vai ter que usar. Então, assim, fazer essa lavagem intestinal no paciente. Então, não vamos deixar chegar um pecaloma para que a gente possa alertar, né, gente, a nossa enfermeira e o médico que trabalha conosco. Então, esse lado de observação, gente, é todo o lado da clínica, é o lado que você vai estar ali com o paciente, fazer os primeiros cuidados de manhã com o paciente, né, o banho, aí você vai observar todo eritema, se ele está com alguma lesão, se o paciente está com alguma... A gente observa todas as lesões, todas as peculiaridades do paciente, se o abdômen está distendido, se está globoso, tá? Assim, e vamos fazer questionamentos, porque isso nos leva a nosso olho clínico, né, a passar a informação e essa constipação, no caso, que a gente está tratando agora, ela pode ser sanada mais facilmente que se a gente não observar, tá? Na hora que nós assumimos o plantão, observar todos os sinais e sintomas desse paciente para que seja tratado, tá? De qualquer maneira, tudo que ele está sentindo vai ser sanado conforme o nosso olhar, tá? Por isso que eu falo que nós temos que olhar o paciente como um todo. O paciente na sua sanidade mental, se ele está responsivo, se ele está conversando, se ele está em silêncio naquele dia, você percebeu que ele não está bem, se tem alguma alteração no organismo dele, a gente consegue perceber na hora dos cuidados. Numa troca de fralda, num banho, na hora de fazer uma medicação. Você vai fazer uma medicação, você olha lá, aquele acesso está com sinais flogísticos, você vai retirar o acesso, fazer um acesso novo. Então, assim, tudo isso nós temos que tratar com aquele paciente. É o nosso paciente daquele dia, em 24 horas, ou que seja mais, nós estamos ali, tá? Com todo o nosso olhar e com toda a nossa atenção, para que nada aconteça com o paciente, nada se agrave no paciente que já está interno conosco, tá? Então, nós sabemos que para constipação, fibras e água é o melhor, né, gente? Então, isso nós temos a nutrição do hospital para que a alimentação daquele paciente venha balanceada. Então, assim, isso não é da nossa parte. Fibras e água não é da nossa parte. Nós temos que sim hidratar o nosso paciente, ofertar água, mas assim, o balanço aí da alimentação, a gente tem que acionar o sistema de nutrição do hospital, tá, gente? Da unidade que ele está interno. Aqui é o outro lado da moeda, que é a diarreia, que é o aumento da frequência do volume ou fluidez das fezes. Isso também a gente observa na fralda, ou enquanto às vezes o paciente está indo no banheiro. A gente observa mais a diarreia porque pode ter nessa diarreia, gente, vestígios de sangue. Então, vocês já ouviram falar em teste de catalase, né? Que a gente já estudou isso no primeiro teste, que você a água oxigenada das fezes e se nós temos sangue naquelas fezes, tá? O teste de catalase na fralda do paciente e nós podemos fazer também no vaso sanitário. É só instilar a água oxigenada e se ferver é porque aquelas fezes ali contêm sangue. Então nós falamos que o teste de catalase deu positivo quando há a fervura e a gente observa que tem sangue, e o teste de catalase negativo é quando a gente joga a água, né, instila a água oxigenada e não acontece nada, não tem o fervor. Então realmente não tem sangue naquelas fezes, tá? Então a gente observa muito. A diarreia, em outro caso, é muito importante porque ela leva o paciente a uma desidratação muito rápida, tá? O paciente desidrata muito rapidamente. E não podemos deixar acontecer isso, né? Você está hidratando o paciente com soro, você está cuidando do paciente, hidrata ali na sua frente. Não tem como. Então, a diarreia também tem que ser sanada, né? Com alguns episódios de diarreia. Terceiro episódio, você já vai se comunicar com o médico, com o enfermeiro, para que seja feito uma medicação para sanar a diarreia, tá, gente? Temos que sanar. Alguma bactéria possa ter? Sim, com certeza. Mas tudo tem que ser sanado com antibiótico terapia e outras medicações. E a hidratação que tem que ser mais intensa nesse paciente, tá? Nós temos que repor o volume desse paciente com certeza. Então, assim, tudo que nós vamos observar é para uma rapidez no atendimento desse paciente. Aqui tá meu pai. Isso aqui é meio bravo, essa figurinha aqui, né, gente? Se aqui fosse assim, tá danado. Vamos lá em eructação, né?
Dose de ar, gases ou ácido do estômago pela boca, devido à deglutição do mesmo. Quando você toma aquele refrigerante preto, quando você toma algum tipo de água, né? Água com gás, tá? Então você tem a eructação, que é o arroto. A gente não fala mais arroto, né? É feio, você não vai falar isso. Então, nós temos a palavra eructação, tá? Que é a expulsão ruidosa do ar pela boca, devido à deglutição de alguma substância, tá? Que tenha gás ou mesmo o gás do estômago, tá bom? Do ácido do estômago, que vai fazer com que a eructação esteja presente. Então, é uma forma da gente narrar. Se o paciente tiver tipo, vários episódios de eructação, você vai narrar o médico também, tá, gente? Porque ele pode ver que o ácido do estômago do paciente está bem elevado e ele vai fazer um bicarbonato, ou vai fazer um omeprazol, ou vai fazer uma ritidina. Isso é a critério médico e a gente tem que falar sobre isso com o médico, tá? Ou então colocar na sua evolução de enfermagem e comunicar à enfermeira. Então, nós somos ali o olhar, né, gente? O olho do hospital ali, dos pacientes, é tudo com a enfermagem. São tão importantes. Por nós termos que ser o termômetro do que está acontecendo com o paciente, a gente vai lá e passa. Porque nós que ficamos mais tempo com esse paciente, é nós que tomamos conta dele da hora que a gente chega até a hora que a gente vai embora. Então, aqui está mostrando a eructação, né, que a gente fala que é arroto, mas não usamos mais essa palavra, por favor, tá? Eructação. Vamos falar sobre a flatulência, a expulsão de gases provenientes do trato gastrointestinal, o famoso PUM, né? Esse famoso PUM, a gente não fala mais em PUM aqui na nossa área, é flatulência, o paciente está com flatulência, está flatulento, então a gente usa esse termo para narrar, tá? Por quê? Pode estar acontecendo na alimentação dele também, vindo uma alimentação que não esteja adequada a esse paciente, causando bastante gases, tá? Ele está ficando com o abdômen distendido, sentindo dores por conta da abundância de gases, né? No seu trato gastrointestinal e nós temos que sanar, obviamente, isso também. Então, nós temos medicações para flatulência, nós temos medicações para a eructação, tá? É só a comunicação, a observação e a sua comunicação com o paciente é de suma importância para que ele possa abrir para você o que aconteceu durante a noite com ele, o que ele sentiu, que ele está se sentindo mal naquele momento, ele vai te narrar, tá? Para que você possa fazer uma evolução completa de enfermagem nesse sentido. É isso. Pirose, queimação gástrica, às vezes com eructação ácida, né? O paciente vai falar que está com azia, gente. Azia é o nome que ele vai dar para você, tá? Uma sensação de queimação gástrica, às vezes ele fala que tem o episódio de arroto, né? Que nós chamamos de eructação. Ele vai ter episódios e sobe ácido mesmo. Então, assim, nós temos que também, na nossa evolução de enfermagem, falar se o paciente está com sensação de pirose ou não, tá? Ele vai narrar para vocês, ele vai mesmo se queixar. Então, isso aqui é sanado também com medicações, como a omeprazol e outros tipos de medicações que o médico possa vir a prescrever para esse paciente, tá? Nós somos os executores e quem vai prescrever é o médico, sempre. Nada de você aqui é bom e vai lá e faz no paciente, não, tá? Tem todo um histórico, o médico tem que observar. Eu falei que nós não podemos prescrever nem sequer um soro fisiológico para o paciente. Prescrição é para médicos, tá? Nós somos executores dos cuidados, ok? A pirose, eles falam mesmo, parece que está pegando fogo no meu estômago, parece que está saindo fogo, ele sente uma sensação de queimar, tá? E vocês já vão saber que é a pirose, tá? Mas a gente não usa mais essa palavra, lembra que eu falei? É isso aí. Assistência de enfermagem nas gastropatias. Então, como que é a nossa assistência quando o paciente está com as gastropatias, gente? A gastrite, né? Vamos falar sobre ela, que ela é mais branda. Ela é uma inflamação do estômago com edema e hiperemia da membrana da mucosa gástrica. Então, o que acontece aqui? Inflama, fica hiperemiado, tá? Fica
vamos falar inchado, fica com edemas, tá? Só para que vocês entendam, mas a gente usa edema, hiperemia, da membrana da mucosa gástrica. Então, por dentro, o estômago vai ficar irritado, vai ter uma inflamação ali, tá? Erosões superficiais e produção insuficiente de muco. Então, assim, erosões não é inflamação, gente? Então, a gastrite, inflamação no trato gástrico, vai ficar ali hiperemiado, vai ficar insuficiência de muco, tá? Vai ficar bem ressequido. Então, assim, por que vai acontecer ali? O ácido do estômago ele vai bater diretamente ali, tá? Fazendo pequenas erosões. Por isso nós chamamos de gastrite. Ele vai arder, o paciente vai se queixar de ardência, de dores, por quê? Porque o ácido do estômago não tem mais aquela proteção da membrana estomacal, tá? Ele vai bater justamente quando tiver o ácido, quando o paciente se alimenta, o ácido vai lá e ele vai atingir aquela erosão superficial, fazendo mais e mais escavações, se não for tratado com rapidez, tá, gente? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui nesse vídeo e nós vamos continuar sobre assistência de enfermagem nas gastropatias, tá? É aqui mesmo